Olá! A partir de agora, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a classe que predomina no nosso planeta, os mamíferos. Você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a sua forma de reprodução, a sua forma de respiração e as suas principais características. Assista os nossos vídeos. Uma das características exclusivas dos mamíferos é o corpo coberto de pelos formados de queratina. A superfície do corpo também apresenta glândulas mamárias, que é o nome do grupo. Mamárias dá o nome do grupo. E que mamários também é portador de mama. E os mamíferos machos também apresentam glândulas mamárias, mas elas são atrofiadas, ou seja, não se desenvolvem nem produzem leite. Mesmo que o animal não apresente todas as características típicas de mamíferos na fase adulta, normalmente podemos observar essas características na fase embrionária. Outra característica é a presença de um diafragma, um músculo que divide a cavidade torácica do abdominal e cuja contração e relaxamento bombeia o ar para dentro e para fora dos pulmões. Os mamíferos apresentam ainda uma denticação diferenciada em dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares. E, finalmente, sobre a pele, os mamíferos apresentam um tecido rico em células adiposas. O panículo adiposo, que atua como isolante térmico, diminuindo a perda de calor pelo corpo e como reserva de alimento. Os mamíferos apresentam a fecundação interna. Os machos possuem pênis e os testículos alojam-se em uma bolsa escrotal. Em algumas espécies, permanentemente, em outras, apenas na época da reprodução. O desenvolvimento é direto. Quase todos os mamíferos são vivíparos, exceto o ornitorrinco e a equidna, que são ovíparos. O filhote desenvolve-se no útero à custa de alimento e oxigênio, que é retirado diretamente do sangue da mãe, pela placenta. Além da placenta, estão presentes o amínio, o córion, a alantoide e o saco vitelino. Mesmo após o nascimento, o filhote continua a receber por algum tempo alimento diretamente da mãe, como o leite, produzido pelas glândulas mamárias. Assim como as aves e os répteis, os mamíferos respiram apenas por meio dos pulmões. A pele dos mamíferos, diferentemente da pele dos anfíbios, não tem função respiratória e, por ser impermeável, protege esses animais contra a desidratação. O pulmão é dividido em pequenos sacos, alvéolos pulmonares, que aumentam bastante a superfície relativa da absorção do oxigênio. Da evaporação da água eliminada pelas glândulas, ou da evaporação da água pela respiração. Essa regulação da temperatura traz alguns problemas. Se o ambiente é frio, os mamíferos dependem de maior quantidade de alimentos e de oxigênio. E se é quente, corre o risco de perder muita água pela evaporação e diminuído pela presença dos pelos e da camada gordura sobre a pele, os quais isolam termicamente o corpo. A velocidade das reações químicas, isto é, a taxa metabólica, varia em função da temperatura do ambiente. Ela pode ser medida pelo consumo de oxigênio por uma unidade de massa fervida. Em geral, quando a temperatura ambiental está entre mais ou menos 25 e 35 graus, o metabolismo em repouso de um animal endotérmico permanece constante. Nesse intervalo, o animal quase não gasta energia para manter sua temperatura estabilizada. Abaixo dos 27 graus, à medida que a temperatura ambiente diminui, o animal precisa gastar cada vez mais energia para produzir o calor e manter a temperatura do corpo constante. Com isso, o metabolismo aumenta. Acima de 35 graus, o metabolismo também aumenta, pois o animal pode gastar energia para eliminar calor, produzindo suor ou ofegando. A pele com epiderme queratinizada e derme apresenta pelos. Sob a derme, a gordura concentra-se no tecido adiposo, que é o mais espesso dos animais de climas frios e nos mamíferos aquáticos sem pelos, como a baleia e os golfinhos.
Em alguns mamíferos, as glândulas sudoríferas ajudam a baixar a temperatura do corpo e a evaporar a água da sua retirada do calor da pele do sangue abaixo, resfriando o corpo. Alguns animais, como os cães, possuem poucas glândulas sudoríferas. A temperatura do corpo diminui quando eles respiram rápido e superficialmente, em outras palavras, quando eles ficam ofegantes, o que aumenta a evaporação do vapor da água pelo sistema respiratório. As glândulas sebáceas produzem gordura que lubrificam os pelos e a pele, contribuindo para a impermeabilização de ambos, no caso. As glândulas mamárias produzem leite que alimenta os filhotes. Prototério ou monotremata, matatéria ou marsupália e etéria. Os mamíferos podem se dividir em 3 grupos: prototéria ou monotremata, matatéria ou marsupália e eutéria. No grupo dos eutérias, que tem a maior quantidade de mamíferos nesse grupo. Vou falar aqui sobre os prototérios. Os prototérios, eles são mamíferos e apresentam características dos répteis, como postura, ovos com casca e gema e a presença de cloaca. E eles também têm uma abertura única do sistema digestivo, urinário e genital. Ele possui pelos e glândulas mamárias, mas não há mamilos. E o leite é lambido dos poros da pele. E o exemplo desses animais prototérios são o ornitorrinco e a equidna. Agora eu vou falar sobre os matatérios. Eles são vivíparos, mas de placenta rudimentar e transitória, ou seja, dura poucos dias. Até o filhote nascer, a gestação desses animais é curta e dura de 13 a 35 dias. E um exemplo são os cangurus e koalas encontrados na ilha da Oceania, gambás e catitas, encontrados na América do Sul. Agora eu vou falar do grupo dos eutérios, que, como eu disse, está a maioria dos mamíferos. A placenta deles é desenvolvida e duradoura. E vou falar também porque, como é muitos animais, existe uma ordem de grupo, que é o Xenatra. Eles têm a dentição incompleta ou são sem dentes e garras desenvolvidas nos dedos. Exemplo é o tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, a preguiça, tatu-bola e o tatu-canastra. Agora eu vou falar sobre o lagomorfo. Eles têm os dentes incisivos semelhantes aos dos roedores e possuem mais um par desse tipo de dentes, menos desenvolvidos, atrás dos incisivos superiores. Os dentes têm crescimento contínuo, as pernas traseiras são maiores. Com esse trabalho, podemos concluir que os mamíferos formam um grupo mais evoluído e mais conhecido da Terra. Nessa classe se incluem-se as topeiras, os morcegos, os roedores, os gatos, os macacos, as baleias, os cavalos, os veados e muitos outros, e até mesmo o próprio homem. A pele dessa classe dos mamíferos é formada principalmente por 2 classes, a epiderme e a derme. As glândulas localizadas nas sebáceas lubrificam e permeabilizam o pelo, produzindo-se uma substância adorificada que ajuda na comunicação dos animais surdopirários, e auxilia também na regulação da temperatura e a excreção de sais. Podemos observar que os cães e gatos, e até mesmo os ratos, não possuem as glândulas sudopirais. A respiração ofegante do gato ou do cão e as lambidas do gato de si mesmo, no seu próprio corpo, ajudam a resfriar o seu corpo. Abaixo da derme, com os vasos sanguíneos que alimentam a epiderme nervosa sensoriais, existe uma camada de gordura subcutâneas mais ou menos espécies, dependendo do habitat do animal. Os animais tendem a comer mais quando estão em lugares muito frios, abaixo de 25 graus, e a comer também muito mais quando estão em lugares quentes. Por quê? Porque quando eles estão em lugares frios, eles precisam de mais energia para se aquecer. Da mesma forma, é que quando eles estão em lugares quentes, eles precisam de mais energias ainda para fazer com que as secreções, como o suor e entre outras, são liberadas do seu corpo, ajudando na resfriação do seu corpo.
O seu pelo, diferentemente dos anfíbios, não tem função respiratória, ou seja, serve apenas para controlar a temperatura do seu corpo e emitir odores odorificados. Algumas espécies têm isso. Os mamíferos possuem a fecundação interna e os machos possuem o pênis e o testículo aloja-se numa bolsa escrotal. Há espécies que se reproduzem o ano todo. Há outras que só se reproduzem em determinados períodos. Quase todos os mamíferos são vivíparos, exceto o ornitorrinco e a equidnas. E o filhote, que se desenvolve no útero da sua mãe, recebendo todos os nutrientes pela placenta, retirada diretamente do sangue da mãe. O mesmo, depois de nascido, esse filhote ainda recebe a comida diretamente da mãe, até que atinja uma certa idade, que possa se virar para encontrar a sua comida. Staring at two different views